A história de hoje é um verdadeiro estudo de caso, quase um drama, do nosso mercado de fundos imobiliários. A gente vai mergulhar fundo na queda de um gigante, o IRDM11, que já foi um dos fundos mais amados do Brasil, e tentar entender a aposta super arriscada que veio na sequência. Então, bora lá! Guarda bem esse número aqui, ó, 260 mil. Isso não é só estatística, não. É o número de pessoas, de investidores, que tinham dinheiro, às vezes as economias de uma vida, em um dos maiores FIIs do Brasil e viram tudo isso balançar. É uma história que mexeu, e muito, com o bolso de muita gente. E pra gente entender essa história toda, nosso roteiro tá bem claro. Primeiro, vamos lembrar o que era o IRDM11 no auge. Depois, a gente vai investigar o que de fato deu errado. Aí, vamos ver como nasceu o sucessor dele, o IRIM11, e dar uma olhada em como ele tá hoje. E por fim, a gente chega na pergunta que não quer calar. Será que agora vale a pena entrar nesse barco? Certo, vamos começar do começo. Porque pra gente ter a dimensão do tombo, a gente precisa primeiro entender o tamanho que esse gigante já foi um dia. O IRDM11 era o que a gente chama de FII de papel. O que isso quer dizer na prática? Pensa assim, em vez de ser dono de um shopping ou de um prédio, ele agia mais como um banco. Ele comprava dívidas do setor imobiliário, os famosos CRIs, e o lucro vinha dos juros desses empréstimos. E olha, não era um fundo qualquer. Presta atenção na escala disso aqui. A gente está falando daqueles quase 260 mil cotistas e um patrimônio que batia na casa dos 3 bilhões de reais. Era uma verdadeira potência, um nome que todo mundo que investia em FIIs conhecia e muitas vezes tinha na carteira. Mas aí vem a grande questão. O que foi que aconteceu? Como é que um fundo desse tamanho, tão popular, entrou numa espiral de queda tão violenta? Vamos dissecar essa crise. A casa começou a cair por um motivo principal, e essa citação resume tudo: inadimplência. Traduzindo do economês para o português claro, as empresas para quem o fundo tinha emprestado dinheiro começaram a dar calote, a não pagar o que deviam. E isso num fundo de papel é o começo do pesadelo. E o resultado no bolso de quem investia foi brutal. Olha só essa linha do tempo. Em 2021, uma única cota valia mais de R$ 147. No final de 2025, essa mesma cota tinha derretido para menos de R$ 60. É uma perda de mais de 60%. Imagina só ver seu dinheiro encolher desse jeito em poucos anos. E isso criou uma situação super angustiante, porque de um lado o fundo continuava pagando dividendos mensais, e dividendos até que bem gordos. Mas do outro lado, o valor principal, o valor da cota, estava desabando. No fim das contas, mesmo recebendo os aluguéis, quem ficou no barco nos últimos 5 anos teve um prejuízo de mais de 40%. Um paradoxo total. Opa, uma pausa rapidinha. Se essa análise tá te ajudando a entender essa confusão toda, já clica no botão de like aqui embaixo e aproveita para se inscrever no canal. É essa força de vocês que permite a gente continuar trazendo esses conteúdos. De verdade, muito obrigado. Bom, com o caos instalado, a gestão do fundo precisava fazer alguma coisa. E a solução encontrada foi, digamos, bem drástica. Acabar com o IRDM11 e tentar um resgate com um fundo novo. E a decisão foi essa. Em outubro de 2025, o IRDM11 simplesmente sumiu da bolsa. Ele foi, na prática, engolido por outro fundo da mesma gestora, o IRIM11, que herdou tudo: os ativos bons, os ruins, os cotistas e, claro, toda essa dor de cabeça. A promessa com o IRI11 era virar o jogo. A nova tese era bem clara. Primeiro, equilibrar melhor a carteira. Segundo, fazer uma gestão mais ativa, uma verdadeira faxina, vendendo o que era ruim para comprar coisa melhor. Terceiro, diminuir a exposição àqueles ativos que causaram toda a crise. E, de quebra, como um sinal de boa vontade, eles até abriram mão da taxa de performance. Beleza, essa foi a história do que aconteceu. Mas e agora? Como é que tá o IRIM11 hoje em fevereiro de 2026? Será que o plano de resgate está dando certo? Vamos olhar os números. E os indicadores atuais são, no mínimo, interessantes. Olha só o P sobre VP, 0,80. Isso quer dizer que o preço da cota na bolsa está 20% mais barato do que o valor patrimonial dela. É como se o mercado estivesse te oferecendo uma nota de R$1 por 80 centavos. E, ao mesmo tempo, o fundo pagou quase 90 centavos de dividendo só em janeiro. E esse desconto fica ainda mais gritante quando a gente compara com os concorrentes. Fundos gigantes e considerados mais seguros, como o KNCR11, são negociados praticamente no seu valor justo, com P sobre VP perto de 1. O IRI11 não, ele está bem mais barato que a média. E isso é um sinal de que o mercado ainda está com os 2 pés atrás. E é aqui que a gente chega no ponto central, na pergunta de $1 milhão. Todo esse desconto é uma oportunidade de ouro de comprar barato algo que pode se recuperar? Ou é uma baita armadilha, uma cilada? É a grande questão. Uma potencial virada histórica contra o risco de problemas que ainda estão escondidos debaixo do tapete. Vamos pesar os argumentos. Então, a briga é essa aqui. Do lado otimista, tem esse desconto de 20%, os dividendos que continuam entrando e a esperança de que a gestão consiga, de fato, arrumar a casa. Do lado pessimista, o passado recente assombra, ainda existe muita incerteza sobre a qualidade do que foi herdado e o risco de novos calotes não desapareceu. Para essa recuperação realmente acontecer, a gestão tem um dever de casa bem claro.
A lista é essa. Eles precisam urgentemente diminuir a inadimplência, renegociar com os devedores, vender os ativos mais podres e, claro, proteger o caixa para continuar pagando os dividendos. Não é pouca coisa. No fim das contas, não existe uma resposta certa para todo mundo. Como diz a citação, a decisão é muito pessoal. Depende do perfil de cada um, de quanto tempo se pode deixar o dinheiro investido e principalmente da tolerância ao risco. O estômago aguenta os solavancos que podem vir pela frente? E a reflexão final é essa. A chance de ter um retorno gigante caso o plano de recuperação dê certo compensa o risco de apostar num fundo que ainda está, literalmente, em obras? É uma pergunta que cada pessoa que investe precisa responder por si mesma. E é com essa pergunta que a gente fecha a nossa análise. Agora, eu quero muito saber a opinião de vocês. O IRIM 11 é uma oportunidade ou é uma cilada? Deixa seu comentário aqui embaixo, vamos trocar uma ideia. E claro, se você curtiu essa análise a fundo, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal para não perder as próximas. A participação de vocês é o que move tudo por aqui. Um grande abraço e até a próxima.